É uma palavra que já o título já é muito interessante. Mas muito interessante mesmo. Agora talvez não seja tão interessante os pontos. Mas é interessante o título porque se uma coisa que o ser humano deseja é que as portas se abram na vida. Quem não deseja uma porta de emprego? Quem não deseja uma porta na faculdade? Quem não deseja uma porta assim aberta, vamos dizer, na área sentimental? Uma porta aberta, vamos dizer, de uma solução, de um escape, de uma bênção na vida. Todos nós queremos isso. Cada um em áreas diferentes. E certa feita, um servo de Deus, chamado apóstolo Paulo, ele encontrou uma porta. E ele disse para que orassem por ele. E ele disse aqui, no capítulo 16, e ele fala... Glória a Deus. Ele diz assim: uma porta grande e larga se me abriu, mas há muitos adversários. Glória ao nome do Senhor Jesus. A porta grande e maravilhosa se abriu. Ele fala, 1 Coríntios 16, 9. Uma porta ampla, uma porta promissora, mas há muitos adversários. Então vejam bem, às vezes a porta está à vista e tem gente que só fica olhando. Tem gente que teme as dificuldades. Tem gente que diz assim: não, essa porta ainda não é para mim não, porque é muito difícil entrar aí. Eu digo a você que não existe porta mais difícil da pessoa se manter para alcançar o maior prêmio, que é a salvação. Essa é a porta mais difícil de se permanecer, e não só de permanecer, mas de agradar aquele que tem o galardão de dar vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Então aqui, como irei obter uma porta aberta, específica, da parte de Deus para a minha vida? Como eu vou ter essa porta? Pessoas dizem assim: eu não tenho sorte. Outros dizem assim: todo mundo é abençoado, menos eu. Tem gente que diz assim: eu trabalho tanto e não vejo render o meu dinheiro. Outros dizem assim: como é que vai abrir essa porta se cumprir esse sonho na minha vida? Eu digo: ora, além dos seus sonhos, além das suas frustrações, você não acha que tem alguma coisa que precisa que seja sobrenatural, que seja além das suas forças? E esse algo é a presença do Senhor Jesus na sua vida. Porque a Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer. Aí você diz: não, tem gente que se gloria e diz assim: olha aqui meu carro, olha aqui minha casa, olha aqui, olha aqui eu tenho. Eu digo: tá certo, tem muita coisa, mas igual o rico e o Lázaro. O rico tinha tudo e Lázaro não tinha nada. E após a eternidade, os dois desceram os palmos de terra. E após, ali no paraíso, estava Lázaro e o outro querendo pedir no pai Abraão para que Lázaro molhasse a ponta do dedo para gotejar nele assim, para refrescar naquela tormenta infernal. E eu te pergunto: você quer apenas só uma gota? Só uma gota de bênção? Glória a Deus! Se o Senhor Jesus achar uma gota de comunhão em você, então eu quero lhe dizer que permaneça nele e procure crescer, tendo comunhão com o Pai, com o Senhor Jesus, agradando a Ele, fazendo dele o seu Senhor, o seu Salvador. E aí você vai caminhando e essa gota, ela vai se alargando como rios de água viva na sua vida. E aí você, aleluia, nós teremos muito mais do que aquilo que estamos procurando. Porque a gente procura uma coisa, mas as necessidades da alma só quem pode dar é o Senhor Jesus. Só Ele pode preencher a nossa alma, tá certo? Porque os subterfúgios nessa vida, as pessoas procuram para isso. Vou ali numa festa, eu vou ali tomar substância
você entrou. Então não busca por esse meio, porque não vai adiantar. Louvado seja Deus. Se não for o Senhor que não nos abençoar, ninguém pode fazer nada por nós. Porque um ser humano, outro ser humano, pode até ajudar em alguma coisa, mas há momentos em que você pode se aborrecer e dizer: minha amiga podia me ajudar, não me ajudou. Meu amigo podia me ajudar, não me ajudou. Meu parente podia me ajudar e não me ajudou. E eu digo a você que, como diz, você olha aparentemente e se esquece que aquele é tão necessitado quanto você em outra área. E você ainda não observou isso? A maior porta aberta é a porta da salvação. E antes dela é a porta que conduz à salvação, ao caminho. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer que para eu obter essa porta aberta específica da parte de Deus na minha vida, em primeiro lugar eu tenho que atender a porta aberta, o convite do Senhor Jesus. Quando ele diz em Mateus 11, 28 ao 30, muita gente sabe até de cor: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E outra coisa, alguém diz assim: eu não tenho livre-arbítrio, não? Vamos dizer assim, que pela misericórdia de Deus Ele te dá um espaço para tu fazer o que tu quiser. Mas isso também está escrito em Mateus 10, 32. Se me confessares aos homens que eu sou o Senhor, naquele grande dia eu te confessarei diante do Pai que está nos céus. E se tu me negar, então tu também será negado diante do Pai que está nos céus. Então, se eu quero que a porta específica, o bem do Senhor venha para a minha vida, em primeiro lugar, eu preciso abrir o meu entendimento de que sem o Senhor Jesus nada eu posso fazer, que eu preciso aceitar e lograr o seu convite, que eu preciso deixar entrar no meu intelecto, no meu ser, a palavra de Deus, aceitá-la sem restrição, não adequar meu estilo de vida, adequar o Evangelho ao meu estilo de vida, mas sim o meu estilo de vida ser moldado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor fala. Paulo estava aqui falando com os cristãos de Corinto. Em primeiro lugar, ele está falando do versículo 1 até o versículo 4. Ele está falando acerca de coletas, ele está falando acerca de ajudar outras igrejas, ele está falando sobre essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E tem gente que diz assim: eu não quero nem saber disso. Lá vem uma pregação camuflada. Eu digo a você: não é camuflada não, camuflada é a sua vida, é a sua avareza. Aí é bem camuflada, tá certo? Porque a palavra do Senhor diz: São 41, bem-aventurado aquele que ajuda o pobre, o necessitado, porque o Senhor o livrará no dia do mal, certo? Então o apóstolo Paulo aqui, ele estava colhendo para outros lugares, para outras igrejas que estavam passando necessidades, mas ele era muito cuidadoso sobre isso. Ele dizia que não seja pesado a vocês, mas que cada um possa ajudar de acordo como pode. Então não vem com essa aqui de dizer que é uma pregação camuflada, não, que camuflada é a tua vida, camuflada é o que você faz, camuflada é a sua espiritualidade, tá certo? Porque na frente você mostra piedade, mas uma palavra dessa que você vai escutar, aí você vai se irritar, aí você compara todo mundo, que todo mundo só fala em finança, vai comparar todo mundo e se esquece dos seus pecados, tá certo? É melhor ouvir a palavra da verdade. Depois o apóstolo Paulo está dizendo: eu vou passar pela Macedônia, eu vou visitar todos os cristãos
atitudes espirituais e que ao mesmo tempo também é pessoal, eu fazer da minha responsabilidade para que o Senhor me ajude e me abençoe. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: eu vou para Macedônia, eu vou lá visitar os meus irmãos em Cristo Jesus, vou ver como é que está a coisa lá, e no tempo de inverno eu vou lá mesmo e vou ficar lá, e depois eles vão me ajudar em alguma coisa. Eu quero te dizer que a primeira porta aberta, aleluia, o primeiro passo para a porta aberta na sua vida é você permanecer em algum lugar ou com alguém até que se passe o tempo do inverno. Que tempo do inverno é? Passar com quem e quem? Aonde? Explicar. Às vezes você dá uma aprovação e diz assim: Senhor, me tira disso aqui. Senhor Jesus, me tira disso aqui. Aí o Senhor calado, porque Ele não quer falar nem quer tirar, certo? Tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. É só você sempre voltar a sua mentalidade para Eclesiastes 3 e voltar a sua mentalidade para Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4 em diante, que você não vai ficar tão depressivo assim. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, o que quer dizer? Quando ele diz: eu vou passar na Macedônia, ou seja, você, eu, nós, para entrarmos numa porta, temos que passar por provações, dificuldades, entender a direção de Deus, achar essa porta, esperar o tempo, ver de onde ela vem, como o Senhor fará. É assim. Quando vem uma porta dessa vinda da parte de Deus, permanecer com alguém, sim, em algum lugar. Aonde? Às vezes você diz assim: eu não tenho nem pai na minha casa, porque a vizinhança aqui toca som alto, meu Deus. Ou você diz assim: meu Deus, eu gostaria do meu lugar, porque eu sou da tua casa, e nenhum da minha família é da tua casa. Senhor, me ajude. E eu digo: vem cá, você só pensa em você, não pensa nos seus familiares também não? Para se converter também não ora por eles não? Aí enquanto você, eu, nós não fazemos a vontade de Deus, nós ficamos na mesma provação, igual o povo de Israel, que rodeava assim, ó, a terra prometida, rodeava 40 anos, e todos ali tombaram, só entrar na geração deles. Porque quando eles não murmuravam, se rebelavam contra Deus, quando se rebelavam, eles não queriam adorar o Senhor, e o Senhor mantinha eles não queriam acreditar, e dizia assim: Moisés, quem é tu para estar na nossa frente? A gente nem sabe o que está te seguindo. Ah, Moisés, quem é esse Deus sem rosto? E o povo reclamando, Deus cuidando do povo. E assim é nós, muitas vezes achamos ruim alguns pontos da nossa vida e não observamos o que Deus tem feito. Ah, mas o que é que Deus tem feito na minha vida? Eu digo: tu está aí respirando, não está? Ah, o que é que Deus tem feito na minha vida? Tu tem alguém na vida para amar, não tem? Ah, o que Deus tem feito na minha vida? Aí eu digo: pessoas adorariam respirar sem aparelhos, e precisa ter aparelho se quiser viver, preferem ali com aparelho para não morrer. E você não precisa de aparelho, glória a Jesus. Nós, por enquanto, pela misericórdia, estamos com as faculdades mentais. Pessoas gostariam demais de ter as pernas para andar, os braços para trabalhar. E não tem, você tem tudo isso aí e muito mais, e reclama da vida. Aqui, para que a porta especial se abrisse para o apóstolo Paulo, ele teve que passar por muitas provações. E quando ele fala aqui do inverno na Macedônia, como diz, é justamente um tempo difícil. Ou seja, passar pelo quê? Por situações que muitas vezes nós não queremos, mas o Senhor nos põe. Ou então é a consequência da vida, a minha colheita, que eu tenho que passar. E não adianta culpar ninguém, não adianta querer fugir, não adianta querer ludibriar, porque aí você só está bravo, já estou avisando. Depois, permanecer, o apóstolo Paulo fala: permanecer. Sim,
firme na fé, permanecendo no caminho, permanecendo fazendo coisas boas, permanecendo dando glória a Deus, permanecendo estando na igreja, permanecendo fazendo tudo de bom que faz parte da coroa, que faz parte do galardão, que faz parte da vida eterna e que contribui para recebermos o melhor dessa terra. Agora é claro que o Senhor deu a condicional que muitos justificam para pecar e fazer o que quiser, né? Porque o Senhor disse em Isaías 1,19, se quiser. Pronto, é a tua condicional? É, enquanto pode. Se quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusar e for rebelde, aí você devorará a espada, porque a boca do Senhor disse. Pronto, é a boca do Senhor que disse. Isaías 1,19, 20. Só você ler lá. Nem eu criando não, tá? Aqui. Então, permanecer firme na fé, esperando o tempo determinado, porque o apóstolo Paulo disse, quando passar o inverno, então, como diz, vai ser um novo tempo, o Senhor vai permitir, eles vão me ajudar. Ou seja, só que fazendo uma pausa e falando, vamos dizer espiritualmente, do inverno. O que é inverno? A palavra no latim é hibernio, que quer dizer um tempo frio e neutro. Os tempos cinzentos que a pessoa fala aí, segundo a psicologia, segundo a mentalidade, aqueles tempos sombrios, cinzentos, eles estão escritos em Salmo 30, versículo 5, quando o Senhor fala que o choro pode durar uma noite, ele diz, chora aí, é aprovação. E não fala do tempo que vai ser, como diz, sair da prova, ele diz, pode durar uma noite, mas noite para ele significa um período de tempo. E aqui, inverno também se refere a isso, no sentido, estou falando espiritual, não estou falando no sentido das 4 estações. Eu estou falando no sentido espiritual. Tempo neutro, frio. Aquele tempo que você olha para as nuvens, elas estão carregadas assim de chuva. Aí você olha para a sua vida e diz assim, meu Deus, que situação, como é que eu saio disso? O que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu vou fazer? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou te dizer o que você deve fazer. Em primeiro lugar, nunca perder a esperança, nunca perder a fé, nunca perder de caminhar com o Senhor, nunca perder de orar, nunca perder de ter tempos, investir tempos conversando com o Senhor. Nunca perca isso. E outra coisa, a Bíblia fala que a mulher virtuosa, ela antes que venha o inverno, ela faz roupa quente para a sua família. Ou seja, ela é precavida. E seja você precavida, no sentido de, como diz, procurar crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim. Ou vai por esse caminho, ou então fique aí na sua vida leviana, achando que tudo vai ficar beleza, e de repente a senhora morte aparece, e de repente, como diz, você não alcança nada. Aí aqui também é um versículo lá em Cantares de Salomão 3, o versículo 11, 12 diz assim: passa o inverno, chega as flores e o tempo de cantar chega. Ou seja, do jeito que o Senhor trabalha nas estações, Ele criou as estações, os dias, as horas, está escrito. Ele criou o dia e a noite, Ele criou os tempos climáticos, Ele criou tudo que se há nessa terra. Então, como diz, no mundo espiritual, trazendo para a nossa vida, o tempo de cantar chega, o tempo de se alegrar vem. Um novo tempo vem. Porque a Bíblia diz que pode vir até tempo de guerra, mas também tem tempo de paz. Então, esse é o primeiro ponto. Se quiser entrar, alcançar a porta almejada,
que se ela é segundo a vontade de Deus, permaneça na posição do Senhor de forma crescente, nem estagnada e nem, como diz, definhando, mas crescente. Está entendendo? Segundo ponto, segunda atitude que é espiritual e ao mesmo tempo é pessoal. Como diz o apóstolo Paulo, disse aqui, versículo 7. Dessa vez não quero apenas fazê-lo uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, ou se o Senhor permitir. O que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que ele está fazendo um projeto de depois passar ali numa cidade, mas ali só fica se o Senhor permitir. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que acima da vontade dele, ele obedeceria à direção de Deus. Louvado seja Deus. Se ele estivesse ali e o Senhor dissesse: olha, saia daí, vá direto para outra cidade, ele não ia ser contraditório ao Senhor, mas ele ia dizer: sim, Senhor, eu vou. Porque tem gente que quando reluta numa coisa que Deus não quer, aí sofre. Aí quando o Senhor está vendo que parece que a pessoa é muito resistente, está sofrendo, aí o Senhor tira a paz, permite que fique com falta de paz, para ver se a pessoa se apruma na vida, para soltar o que não é teu, para parar de querer uma coisa que não é para você, para parar de desobedecer a Deus. Se Ele falou uma coisa e você está fazendo outra, aí quer mais ser abençoada, meu Deus do céu. Eu estou na presença de Deus, eu creio nele, ele está no meu coração. Aí aponta para o coração aqui que é músculo, não aponta para o coração mente, porque a mente ela é racional e o nosso culto a Deus ele é espiritual e também racional. Aí nem sabe o que está falando, nem sabe assim, sabe? Então, obter a direção do Senhor acima de tudo. O homem pode projetar planos, mas a resposta ela vem do Senhor nosso Deus. Terceiro ponto: se a porta se abriu, como diz, já não é fácil uma porta da parte de Deus se abrir, e para entrar por ela também, para obtê-la também, como diz, não é fácil. Mas o que é que o apóstolo Paulo diz? Versículo 9: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas há muitos adversários. Aí alguém vai dizer assim: então esse missionário, quem não lê Bíblia? Era um lobo, ele está falando de porta aberta, então era muito dinheiro, era muita coisa. Eu digo: não! Seu tonto, sua tonta, ele está alegre aqui porque abriu a porta de um lugar para ele pregar o evangelho, para ele ganhar as almas para Jesus. E o seu carnal? É assim. Enquanto ele estava alegre que a porta se abriu para pregar o evangelho, você tem uma porta aí diante de você, sua vizinhança, sua família, para pregar o evangelho, e você só olha para o próprio umbigo, para o próprio nariz, porque você só quer o que você quer, e diz assim: o resto que solta para lá, e aí nem porta nem nada para você, está entendendo? Bem assim, não brinca com Jesus não, tá? Então, não é fácil obter essa porta, mas a pessoa tem que fazer como Paulo disse o seguinte, versículo 10: se Timóteo for, aí eu vou traduzir a palavra Timóteo, que do grego quer dizer aquele que de fato adora a Deus. Então, para nós, se aquele ou aquela que adora a Deus for tomar posse da porta,
nada, tome providência. Ou seja, faz tua parte. Aqui diz, para que ele não tenha nada que temer, enquanto estiver com vocês, pois trabalha na obra do Senhor, assim como eu, e que ninguém te despreze. Então ele está dizendo, se Timóteo for, avisem a ele que se prepare. Não fica lá feito uma mortalha assim, dizendo assim, igual os israelitas. É difícil demais alcançar a terra. Oh, ela é muito bonita, ela tem muito mel, como o Senhor disse, o mel. E além de mel de abelha, era frutas, era abundância, era a paz. Mas eles estavam temerosos em lutar contra os invasores ali, que eram gigantes. E o Senhor disse que era com eles e eles temerosos. E a terra foi espiada, e ali foi dito, como diz, o Senhor disse que era para dar ali, e eles temerosos e queriam apedrejar os que queriam entrar, que era Josué e Caleb. Aí resultado, foram peregrinar 40 anos para poder entrar na terra prometida, porque simplesmente não creram acerca vamos dizer, da direção de Moisés vinda do Senhor, e assim queria mais apedrejar os dois servos de Deus. Não pagaram preços. É assim. Então, atitude espiritual. Se prepare. O apóstolo Paulo diz, há muitos adversários. Ai, por isso que eu estou no emprego e tem muita gente assim, e muita coisa assim. Olha uma coisa. Adversário mesmo é os demônios, é o inimigo. Agora, claro que às vezes usa pessoas para ir contra outras. Mas a sua luta não é direta contra as pessoas. Porque o mal que está inspirando essas pessoas só sai pelo nome e o sangue de Jesus. Então, aprenda a ter sabedoria orando e pedindo a Deus para retirar todo empecilho, para retirar assim alguma coisa que tiver no caminho, igual uma pedra, para retirar todo o mal, para que você entre e tome posse. Porque ele tem, então a Bíblia diz que até para entrar na porta estreita tem que porfiar, que quer dizer lutar, que quer dizer se esforçar para entrar na porta prometida, como diz, para entrar na porta estreita e permanecer nela. É a luta para entrar, a luta para permanecer, a luta para agradar o Senhor Jesus, para poder alcançar a salvação que vem do mesmo. Então preste atenção. É tanta coisa que não dá tempo de estar olhando a vida dos outros assim. Porque tem gente que perde tempo com isso, né? Olha a vida não sei de quem. Aí vai, fala da vida não sei de quem. Olha a tua vida. Sempre fala isso aqui. Será possível? O Evangelho, a salvação, ela é pessoal e individual. Agora, se pode dar uma boa palavra para alguém se levantar, faz. Agora, se não tem uma boca de matar, então fecha a tua boca e diz assim, Senhor, me converte a minha mente, porque eu quero alcançar a salvação, porque de repente o Senhor tira aquele ali da lama, salva ele, eu é que me acudo. Aqui, glória a Deus. Continue tomando as providências. E quais são as providências? Pedir a direção do Senhor Deus. Recebeu, pratique a direção que o Senhor te deu. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que mais? Eu digo, tome providência de se levantar, se fortalecer no Senhor, lutar, agir. Peça a Deus, ao Senhor Deus, como diz o Espírito Santo, que ele tem na sua palavra, que ele não tem um espírito de covardia, mas de poder, ousadia e moderação. Então tudo isso você pode ter na sua vida. E mais uma coisa eu quero falar: não deixe que a afronta venha ofuscar a sua vida, nem o seu trabalho, nem a sua fé, nem as suas habilidades, nem seus dons, nada nem ninguém.
mas se fortaleça no Senhor nosso Deus. E tem gente que é assim, parece que é missado do diabo. Por quê? Porque a pessoa está já conquistando a bênção, aí olha assim e diz assim: não, tu não vai alcançar não. Eu estou observando que é difícil demais. Eu estou observando que tu não vai conseguir não, que essa porta não é para tu não, ela é muito grande. Está sonhando, tu não tem nem capacidade. Aí esse aí está sendo emissário do diabo e não está sabendo. Para que emissário do diabo? Porque está falando o quê? Palavras negativas para derrubar o próximo. Em vez de dizer: olha, os obstáculos podem ser grandes, mas se é para tu, tu vai conseguir. Tu vai ter, tu vai alcançar, tu vai obter, tu vai entrar, tu vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor sabe a quem Ele dá. Ele sabe, Ele nos conhece, é Ele que abre a porta. E é Ele que coloca a pessoa certinha para estar na porta. Certo? Então aqui, glória a Deus. Deixe o Senhor Jesus, aleluia, entrar na sua vida, na sua mente. Ele diz, Evangelho de João 15, versículo 7: se você permanecer em mim, diz o Senhor Jesus, e eu permanecer em você, peça o que quiser, e no meu nome será feito. Mas que promessa poderosa. Eu digo: é verdade, maravilha. Mas uma coisa eu digo, observa que há 2 pontos. O Senhor diz: permaneça em mim. Aí você diz: é claro que eu estou permanecendo, eu estou na igreja, beleza, glória a Deus, minhas festas. Eu estou assim para a igreja, estou lendo a Bíblia. Eu digo: muito bem, continue daí para melhor, viu? Agora tem uma coisa, resta saber se teu interior, se tuas ações faz com que o Senhor esteja em você. Porque Ele disse: permanecer em mim e eu estiver em vós. Ou seja, se eu aprovo as obras de vocês, os pensamentos de vocês, o esforço de vocês, que é verdadeiro, é autêntico, é sincero, realmente busca a minha comunhão, aí é isso. Aí você peça o que quiser no meu nome. Agora pede segundo a minha direção, viu? Porque se for segundo a tua, eu vou te mostrar os caminhos e vou dizer que não é para você. Mas se for, o Senhor diz: peça e vos será dado. Esse é o segredo. É porque o povo lê os versículos poderosos, mas só observa pela metade. Quando fala: se o meu povo, enche o peito, orar, eu digo: todo mundo na hora da necessidade ora, mas o Senhor diz: se humilhar, se converter, como diz, se converter de quê? Dos maus caminhos. Ele fala. Aí o povo esquece do resto. Aí fala, aí faz aquela coisa toda, aí depois não vê nada. Aí fica reclamando porque não viu nada. Eu digo: imagina se Deus fosse pessoalmente reclamar de você. Você ia ficar com tanta vergonha na sua vida que eu não quero nem falar. Mas Deus não envergonha ninguém não. Ninguém é meu. Vai nessa, continua fazendo o que tu quer. Que o Espírito Santo, o amor de Deus nos constrange. Sabe o que é nos constranger? Não nos compele. Nós nos sentimos como se fosse igual um passarinho assim. E o Senhor dizendo: olha, quem te deu a vida foi eu. Olha, estou vendo teus caminhos. Olha, não está me agradando. Olha os teus pensamentos. Olha o que tu tem feito. Tu fala meu nome, mas tu não vive. Olha! É assim. E fora das coisas, etc, etc. Igual, como diz, eu encerro dizendo, que não sejamos como a igreja de Laodiceia na Bíblia. A igreja de Laodiceia mas ela não era uma das igrejas do Senhor Jesus. Eu digo: é claro. Mas sabe, o Senhor, de umas 3, ameaçou remover o lugar no castiçal.
ou seja, um candelabro com 7 fogos, vamos dizer que representava as 7 igrejas, e digamos, imagine você, no mesmo candelabro, 3 ou 2, como diz, apagar o fogo, ficava vazia. Não se tem como incompleto? Pois é. Aí a igreja de Laodiceia dizia: eu sou rica, eita, eu sou poderosa, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu não preciso de nada. Só ler Apocalipse capítulo 3, versículo, como diz, vai lendo, aí você chega em Laodiceia. Aí diz: eu sou poderosa. Aí eu pensei, eu devia ser um templo muito luxuoso, que certamente tinha até ouro assim na telha, né? Naquela época, não sei. Aí o Senhor disse: ei, vocês, Laodiceia, eu mando a cartinha para vocês também. E eu estou dizendo que vocês, para começar, na espiritualidade de vocês nem são quentes nem são frios, vocês são mornos. Vocês são meio termo. Sabe o que é meio termo? Uma hora creio, outra hora não creio, uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora vai, outra hora vem. É constância. E a Bíblia diz que o homem constante, como diz, não recebe do Senhor nada. Só ler Tiago capítulo 1, versículo 5 por ali, certo? E aqui, e o Senhor diz: olha, Laodiceia, vocês se vangloriam. E na verdade, por vocês serem mornos, vocês eu considero como pobres, nus, cegos e miseráveis. E tem outras versões da Bíblia que chama desgraçados. Olha que palavra é assim pesada que é. Vai olhar em outras traduções, tem assim, desgraçado, e tem logo na frente, pobre, cego e nu, tá certo? Aí o Senhor diz: mas mesmo assim, Laodiceia, como você é a minha igreja, eu repreendo os que amam o que eu amo, para que se arrependa. Porque se vocês não se arrependerem, vocês estão tudo condenados. E o que para terminar, o Senhor Jesus está onde? Jesus é. Quando a casa é do Senhor, não importa o tamanho do templo físico. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Todavia, entretanto, porém, Ele se faz presente como sua propriedade. E Ele diz: a igreja é minha, não é de ninguém. E os oficiais que estão lá, os pastores, os líderes, as pastoras, servas do Senhor, missionários, missionárias, levitas, são oficiais do Senhor. Mas nessa igreja de Laodiceia, deixa eu te contar uma novidade. É só tu ler aí no texto, capítulo 3, versículo 18. Meu Deus, que coisa terrível, que coisa horrorosa. A igreja que dizia ser do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus estava do lado de fora. Por quê? Porque eles enalteciam tanto a eles mesmos ao templo, oh esplendor, maravilha, eita maravilha, não necessitamos de nada, nós somos muito poderosos, nós temos tudo, eita. E o Senhor Jesus lá do lado de fora, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém me der ouvido e quiser vir até mim, eu irei até ele, como diz, teremos comunhão e farei nele morada. Imagina, uma igreja poderosa, e o dono da igreja do lado de fora, batendo na porta. Capítulo 3 do Apocalipse. Glória ao nome do Senhor Jesus. É só você ler. Fala um pouco ainda da Filadélfia e depois fala da igreja de Sardes, da Filadélfia, depois fala de Laodiceia. O Senhor na porta batendo, mas que vergonha. Porque quem bate está do lado de onde? De fora, né? Se bate do lado de dentro é porque está trancado. Mas como ninguém tranca o Senhor Jesus, então ele estava batendo, ele estava do lado de fora.
Misericórdia, que vergonha, meu Deus, nos ajude. Situação difícil. É uma vergonha. E pode acontecer de tempos o Senhor parecer estar ausente. E eu digo que pode. Vou dizer como. Se a pessoa busca muita presença de Deus, acontece comigo. Se eu vou na casa do Senhor, vou com o maior respeito, mas eu fico olhando assim, me perguntando e dizendo: Senhor, por que é que parece que o Senhor está ausente daqui, hein? Aqui parece um lugar assim, deserto, seco, árido, meu Deus do céu. Tem tanta autoridade ali sentado, Jesus sentado. Por que é que parece que eu não vejo a tua presença aqui? Porque o problema não está em mim, Jesus. Senhor! Aí eu te pergunto: tu quer que Deus permaneça num lugar onde só usa o nome dele como carne e por trás faz o que quer? Você quer que o Senhor Jesus esteja num templo onde o povo vive de todo jeito e se rotula povo de Deus? Dá não, minha gente. O Senhor fica olhando, fica fazendo igual a Odisseia, batendo na porta. Vocês insistindo com aquelas almas ali que ele mesmo fez, para ver se quer ele. É assim? Então não quero o Senhor Jesus do lado de fora da sua vida. Porque se você quiser, é a maior desgraça que você escolhe. Eu falo logo assim porque é isso mesmo, não tem outra palavra para dizer. E para que abra um breve testemunho. Uma vez evangelizando, dando folheto, chegou um homem com a esposa e disse assim: eu não preciso desse seu Deus. Aí eu digo: não, o Senhor não quer o Deus que eu sirvo, mas que o Senhor precisa. Aí ele disse: eu não preciso, eu tenho muito dinheiro. Sabe onde é a minha casa? Em cima da montanha. Eu tenho carros, eu sou poderoso, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí eu digo: e nunca pensou que um dia o fôlego de vida pode ir-se embora? E tudo que você se gloria ficar para os outros? Ele disse: eu não preciso do seu Deus. Eu digo: precisa tanto que até o ar que respira, se o Todo-Poderoso está lá, o dele tu não é nada, nem eu e nem ninguém. Aí ele disse: mas eu me sinto seguro. Eu digo: é verdade? Pois vamos ver se tu está seguro mesmo. Digamos que você tem a maravilhosa casa em cima da montanha. Ele disse: tenho sim. Eu digo: imagina que o Todo-Poderoso não se agrada de ti e ali é um vulcão adormecido e explode. Aí nem casa, nem tudo, nem família, nem carro, nem nada. Beleza? Aí ele disse: eu também tenho casa perto da pista. Eu digo: é mesmo? Aí a gente está seguro? Aí de repente vemos assaltando, uma coisa assim. Ou de repente, como diz, se você estiver em terra, a terra se racha. Estiver em cima da montanha, pode ter ali um terremoto, como pode ser ali um vulcão adormecido. Aí você vai sair do seu carro e vai dizer assim: o meu carro é maravilha. Aí de repente a lata bate e tu morre, que é pior ainda, porque tu vale mais do que o carro. Ou então dá um troço e tu morre. Aí ele já foi dizendo assim: não, a senhora não precisa falar mais nada não, eu já vou saindo. Eu digo: não, você parou meu serviço que eu estava evangelizando para escarnecer do meu Deus. Agora você vai ouvir até o final. Aí eu disse: imagina, Elis mortal, se diz que está seguro, que é poderoso, coitado. Até o fôlego de vida, o ar, sentir faltar, está frito. Eu estou frita. Aí digamos que para encerrar, tem uma casa na beira da praia. Aí diz: eita maravilha, a praia é linda, glória a Jesus. Que coisa. Aí de repente, um belo dia tu está acordando e a onda está bem grande assim, que não dá tempo nem tu gritar.
De repente vem um tsunami. E aí? Tu se sente seguro? Não, eu estou passando mal, minha esposa está passando mal. Nós vamos sair. Eu digo, te converte a Jesus enquanto é tempo. Reconhece que se, aleluia, ele não guardar a cidade, se ele não guardar a casa, se ele não preservar a família, se ele não dar vida, ninguém pode fazer isso por ele. E para encerrar, como é que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, nos quer para obtermos a porta aberta que queremos? Tem só mais um versículo. Glória a Deus. Josué, capítulo 1. O Senhor disse até ele, a partir do versículo 5, o Senhor disse: Josué, em outras palavras, se você permanecer na minha presença, ninguém conseguirá resistir a você. Ou seja, ninguém se levantará para ficar, para acabar com você, porque eu vou derribar. É isso que o Senhor está dizendo. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, eu estarei com você, Josué. Eu nunca te abandonarei. Agora você procure ser forte, procure ser corajoso. Procure, porque você vai ter a incumbência de fazer por onde o povo entrar na terra prometida. Tá ali, ó, só tem um rio no meio, ó. Mas você que vai fazer por onde, viu, Josué? E eu digo a você mais, o Senhor falando com ele: não deixe de falar as palavras do livro dessa lei para o povo, e nem de meditar e praticar para você, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Então somente assim fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Pronto. O Senhor está dizendo: somente assim você será bem sucedido. Bem sucedido. Aí ele está dizendo: Senhor, não fui eu que ordenei? Seja forte, corajoso. Não se apavore, não tenha medo. Não desanime, porque eu sou o Senhor, o Deus vivo, Criador, que sou contigo por onde quer que tu andar. Eita! Coisa boa interessante é o Criador, é a criatura falar com o Criador. Mas mais interessante é o Criador inclinar o ouvido, ver, e além disso, principalmente responder. E eu digo a vocês, se o Criador diz: eu estou contigo na tua frente, aí a Bíblia diz assim, olha, como diz, o Senhor diz que quando está com a pessoa, não se levanta uma posição não, porque o Senhor diz: eis que sou contigo, e os que contenderem contigo perecerão, morrerão. Tá certo? Então, você sendo cristão ou não, ouvindo a palavra de Deus e sendo aquele cristão esquisito, de falar e ter aquela inveja desgraçada dentro de si, por causa que o outro tem, você não tem, olha para a tua vida que Deus tem o melhor para dar. E procura ser um cristão de valor, autêntico, que serve ao Senhor, que saia da posição de nova criatura para crescer e se tornar filho do Deus vivo, que não é nascido da carne nem do sangue, mas sim é cheio do Espírito Santo. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em tua presença eu te agradeço por tudo, Senhor Jesus, pela vida de todos. Meu Deus eterno, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Senhor nosso Deus, bondoso e eterno Pai, as doces e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor na face da terra, os teus filhos, Senhor, os teus remanescentes, enquanto a graça de Deus estiver neste mundo. Amém. Deus abençoe a todos.